Um dos primeiros mutantes a ser apresentado ali nos quadrinhos foi o Bob Drake, o Homem de Gelo. Ele é um dos mutantes mais poderosos de toda a Marvel. Ele é um dos raros mutantes chamados de nível ômega, e o seu poder é principalmente a criação e a manipulação do gelo. Mas um personagem do nível do Homem de Gelo não iria apenas usar o gelo para manipular e congelar as coisas. O controle do poder desse personagem o coloca em patamares divinos. Não é à toa que ele faz parte dos poucos mutantes de níveis ômegas. Ele é um mutante capaz de derrotar a maioria dos personagens existentes, capaz de colocar toda a Terra sob os seus pés. Nesse vídeo de hoje vocês conhecerão tudo sobre os poderes do Homem de Gelo. Eu vou listar aqui pra gente ver os 14 poderes que esse personagem possui. Vocês verão o quão versátil e criativo essas habilidades podem ser. Se você gosta de mutantes e do Homem de Gelo, não se esquece do like aqui e também se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos aí dos mutantes. E agora, vem comigo. Número 1, a sua forma de gelo orgânica. Esse foi o primeiro poder do personagem e o que ele mais utiliza nos quadrinhos. Logo então vai ser o primeiro aqui da lista. Inicialmente Bob Drake só conseguia utilizar os seus poderes entrando na sua forma de gelo. Forma essa que nem era refinada e ele ficava parecendo um boneco de neve. Depois de um tempo ele acabou percebendo que ele não apenas se cobria de gelo, ele se tornava gelo por conta própria. Gelo orgânico e flexível. Tipo o Homem-Areia. O Homem-Areia lá do vilão do Homem-Aranha não se cobre de areia, ele se transforma na areia. Agora então, com mais controle do seu poder, Bob Drake pode usar suas capacidades também sem essa forma de gelo, até mesmo se regenerando, né, possuindo ali um fator de cura ainda na sua forma humana. Ele também consegue se transformar, além de gelo, completamente em água, além de conseguir refazer todo o seu corpo na forma também de vapor. Então sim, ele tem essa forma orgânica ali em estado líquido, gasoso ou sólido. Porém, refazer o seu corpo dessa forma, né, pelo vapor, gera um desgaste ali mental, né, e das forças do personagem muito grande. Então ele evita fazer isso porque senão vai cansar muito ele. Por isso então essa habilidade raramente é vista nos quadrinhos, mas já foi vista sim. Poder número 2, a manipulação do gelo. Bom, aqui a gente não tem muito o que falar, né? O principal poder desse personagem, a manipulação do gelo. Essa aqui basicamente é a origem de todos os poderes que eu vou falar aqui nessa lista. Bob Drake é capaz de manipular o gelo de uma forma que não se pode ser medida. E por isso também, como um mutante que manipula o gelo, ele é classificado como o nível ômega, afinal não conhecemos os limites desses seus poderes. Suas habilidades com o gelo são tão grandes que é um dos poucos mutantes que desde que surgiu a classificação foi taxada como um mutante de nível ômega. Na Marvel tem alguns mutantes que eram outra classificação e se tornaram nível ômega, ou então eram nível ômega e desceram de classificação. O Homem de Gelo sempre foi nível ômega. Alguns dos seus maiores feitos são quase que congelar toda a realidade, congelar um reator nuclear que estava explodindo e pode também gerar rajadas de gelo na velocidade da luz. E também os poderes mais simples, congelar um objeto, criar uma estátua de gelo, lançar o gelo nas pessoas e etc. Número 3, a manipulação do clima. O personagem não é só limitado a somente manipular o clima à sua volta, afinal ele é um mutante, como eu disse, de nível ômega e o seu poder não conhece limites. Bob Drake já afirmou que utilizando dos seus poderes, ele poderia trazer uma nova era do gelo ao planeta Terra, e isso torna no mínimo uma ameaça global. Era do gelo, meu irmão, é congelar todo o globo terrestre. Fora que diversas vezes também nos quadrinhos o personagem é visto ali criando nuvens, né, e aí fazendo chover, e assim criando gelos também e atacando gelo nos seus inimigos. Sem contar o fato de que ele conseguiu congelar uma parte de uma dimensão infernal nos quadrinhos, o que não deixa de ser também uma manipulação climática, e uma baita manipulação climática, afinal uma dimensão infernal, o inferno, cara, congelar o inferno é uma capacidade sinistra, afinal lá é muito quente. Quem te contou? Mas também o gelo do Homem de Gelo é limitado à quantidade de umidade do ambiente. Então, no inferno, ele apenas congelou uma área isolada e também ficou exausto nesse processo. Habilidade de número 4, a geração de clones. Outro poder muito frequente utilizado pelo Homem de Gelo e que muitas vezes está ligado também com a manipulação do clima é a geração de clones. Essas, inclusive, é uma das principais armas ali do Homem de Gelo, já que por uma luta, vantagem na quantidade de oponentes pode ser crucial para a vitória. Os seus clones geralmente não possuem consciência, sendo
inteiramente comandados pelo Homem de Gelo original, mas em uma versão sua do futuro, um dos seus clones se separou totalmente do personagem e criou uma consciência própria, mas isso é uma outra história. Bem, o Homem de Gelo também pode transferir a sua mente para esses clones, permitindo que ele refaça o seu corpo por meio deles. Resumindo, se você matar o Homem de Gelo original, ele transfere a sua mente para outros clones e assim se mantém vivo. Ele também pode criar clones com aparências semelhantes à sua, ou até mesmo de tamanhos gigantescos. Ele também pode usar a chuva ou a própria manipulação do clima para criar diversos clones, fazendo chover literalmente um exército dele. Poder de número 5, a manipulação da água. Bom, o gelo é água, então é natural que o Homem de Gelo também consiga manipular a água. Geralmente o personagem não é visto manipulando a água por si só, como criar ondas ou algo como um dobrador de água do mundo ali de Avatar, por exemplo, mas ele pode usar o seu controle sobre as moléculas da água dentro de si também para crescer de tamanho. Ele basicamente pega a água do ambiente, quebra as moléculas do seu corpo, une com a água e fica em um tamanho colossal. Ele pode também usar isso para criar golems de gelo do tamanho de prédios e montanhas inteiras, como normalmente ele é visto fazendo nos quadrinhos. Outro poder que na verdade é uma subcategoria da sua manipulação da água é a capacidade de se teletransportar, mas de uma forma limitada. Inclusive eu poderia até colocar esse poder de teletransporte num poder à parte, mas eu vou colocar aqui mesmo como a manipulação da água e vou explicar para vocês. Ao invés de quebrar suas moléculas e se unir às moléculas do ambiente, ele as quebra e as une de volta e em um outro local que também tenha água ou umidade o suficiente. Então, por exemplo, ele pode entrar num lago em São Paulo e sair num lago no Rio de Janeiro. Se tem água, se tem umidade, ele consegue transitar. Então sim, é basicamente um teletransporte. Eu só não sei as capacidades máximas disso. Por exemplo, se tiver água no céu ou no inferno ou em outras dimensões, ele também teria acesso, conseguiria se teletransportar para qualquer lugar na galáxia ou no universo ou em todas as dimensões que exista água ou umidade, ou só na Terra. Por exemplo, o monstro do pântano lá na DC Comics, ele pode se teletransportar em qualquer lugar que tenha vida vegetal. Será que o Homem de Gelo também conseguiria? Bom, não há limite para os seus poderes conhecidos, então na teoria, sim, ele poderia. Outra habilidade que eu duvido muito que vai ser mostrada novamente, mas eu tenho que dizer também, é que ele é capaz de se transformar em água comum ou em água benta. É impossível. Bom, como ele faz isso, eu não sei, cara, mas é sim um poder que ele já demonstrou nos quadrinhos. E é bastante eficaz contra demônios e vampiros. Poder de número 6, a percepção criocinética. O vilão Apocalipse já afirmou que mutantes níveis ômegas tendem a despertar um certo grau de telepatia, como uma mutação secundária. A percepção criocinética do Bob Drake é quase isso, uma telepatia de uso único, algo que não se vê em nenhum outro personagem. Ele pode espelhar sua consciência através da matéria gelada e perceber todos os eventos que ocorrem nessa matéria, uma percepção de mundo praticamente divina. Pois é, eu estou falando aqui, cara, do poder da onisciência, saber de tudo que acontece à sua volta, mesmo não estando nesses lugares. E sim, o Homem de Gelo também tem essa habilidade. Isso foi demonstrado também nos quadrinhos, em que ele, ao se concentrar, conseguia sentir tudo o que estava ocorrendo no mundo. Afinal, na Terra tem umidade no ar, cara, tem água em todos os lugares, e se tem água, ele consegue se conectar com essas águas. Elas se tornam praticamente uma parte dele, seus olhos, pele, ele consegue sentir tudo e ver tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Isso é um baita de um poder muito roubado, né? É um poder que não chega a ser uma onisciência realmente divina, mas é praticamente uma onisciência. Até mesmo alguns roteiristas da Marvel esquecem desse poder de propósito, já que seria quase que impossível pegá-lo de surpresa ou qualquer um dos seus aliados. E isso deixaria ele realmente num patamar acima de outros personagens e seria cada vez mais difícil trabalhar com o personagem, afinal ele ficaria muito roubado. Poder de número 7, conversão de umidade molecular. Esse poder não foge muito do que eu comentei aqui até agora. É basicamente a capacidade de transformar algo orgânico em gelo e vice-versa. A parte interessante desse poder é que ele pode fazer isso com outros personagens, incluindo seus aliados, sem matá-los. Ele já se mostrou capaz de transformar um dos seus companheiros de equipe e teletransportá-lo junto com ele para outro destino, né, pela água, reformando ambos os corpos ali no destino que ele quiser. Por mais que não seja de fato um teletransporte, a função acaba sendo a mesma de um teleporte, e eu diria que é tão eficaz sim, cara, quanto muitos personagens que têm esses poderes de teletransporte. Infelizmente é limitado apenas a locais com um certo grau de umidade, mas na Terra isso significa que ele pode ir sim a qualquer lugar, até mesmo desertos. Afinal, como eu disse, cara, todo o planeta Terra tem muita umidade. Número 8, substituição celular. Para finalizar esse pacote de subpoderes ligados à manipulação molecular da água, temos aqui a substituição celular. O Bob Drake, cara, acabou percebendo
aí ao longo das suas aventuras que poderia utilizar o seu controle sobre o gelo de forma muito mais refinada. Isso a um ponto onde ele podia atrair a umidade para dentro do seu corpo. Dessa forma, ele substituía células corporais por água, regenerando todo o seu corpo no processo. Ele pode até mesmo se livrar de envenenamentos, deixando ali as moléculas envenenadas do seu corpo dissiparem em forma de vapor e serem substituídas por outras moléculas de água. Essa substituição molecular, unida ao fato de que ele pode transferir a sua mente para um clone, o deixa praticamente imortal a danos físicos. Se você cortar um braço dele, ele regenera outro braço. Você arrancar a cabeça, nasce outra cabeça, cara. E se você conseguir de alguma forma destruir todo o corpo dele, ele transfere a sua consciência para qualquer outro clone. Isso se ele não se teletransportar e virar vapor, virar água ou virar gelo. Meu irmão, são muitas capacidades. O Homem de Gelo é sinistro. Poder de número 9, metamorfismo. Usando desse poder que eu acabei de comentar, de transformar, né, e reformar todas as células do seu corpo, o Homem de Gelo também é capaz de transformar realmente a sua aparência e todo o seu corpo. É claro que ele não é uma mística da vida que pode mudar de aparência e mudar os órgãos de lugar, mas usando da água, ele também é capaz de fazer os seus membros se expandirem, consegue criar asas, crescer ou diminuir de tamanho, aumento ali também da massa corporal para ganho de força física e também consegue modificar a sua forma de gelo. Querendo ou não, isso se caracteriza sim como metamorfismo. Então é mais um poder aqui para conta do mutante nível ômega. Eu só não entendo muito como que asas de gelo conseguem fazer o personagem voar, né? Porque não faz muito sentido, mas também não tem muito sentido ali nos quadrinhos, né? E sim, algumas vezes a gente já viu ele criando essas asas de gelo aí e voando, cara, até mesmo saindo da Terra. Número 10, visão térmica. O Homem de Gelo pode não só sentir a temperatura do seu oponente, como também do oponente e ambiente como um todo. Parece um poder meio inútil quando visto de primeira, mas esse poder impede que ele seja atacado de surpresa. Não que ele só consiga sentir um ataque vindo, mas analisando o calor do ambiente, ele sabe se alguém está se escondendo e pronto para atacar. Em ambientes escuros, esse poder é uma mão na roda, já que ele não depende de nenhum tipo de equipamento para isso. Ele consegue ver e sentir a temperatura, então se tiver pessoas ali e seres vivos que normalmente têm temperaturas diferentes, ele sempre vai saber. Número 11, consegue também desligar outros poderes. Até onde eu pesquisei, não são todos os poderes que existem que o Homem de Gelo consegue desligar com o seu controle molecular. Ele pode sim utilizar da manipulação da temperatura ambiente para evitar trocas de calor. Isso faz com que personagens que usem fogo como poder não possam de fato ativar as suas habilidades. Por exemplo, o Tocha Humana. O Homem de Gelo iria controlar toda a temperatura ambiente em volta do Tocha Humana e o Tocha Humana não conseguiria ativar os seus poderes. Mas também levando em consideração que o Homem de Gelo já demonstrou ser capaz de alterar as moléculas de outros corpos, ele é sim provavelmente capaz de desligar outros tipos de poderes. Teve uma vez uma luta nos quadrinhos, cara, ele contra um outro personagem que ele conseguiu desativar as células do gene X daquele mutante, congelando elas, né, e inibindo elas de serem ativadas. Assim, aquele personagem, aquele mutante, não conseguiu ativar os seus poderes. Só que isso nunca foi muito bem explicado, mas tá aí, vou citar aqui como mais uma vez, mais um poder dele. Número 12, a sua super força. Geralmente, personagens que manipulam elementos tendem a lutar a longas distâncias e são fracos fisicamente, mas não é necessariamente o caso aqui do Homem de Gelo. O Iceman é sim forte fisicamente, apesar de estar longe de ser como um Colossus ou um Hulk da vida. Mesmo assim, ele pode utilizar o gelo para aumentar sua massa corporal e ficar mais forte fisicamente nesse processo. Ele já foi capaz de derrubar vários homens de uma só vez, seus clones também gigantes têm força bastante para derrubar prédios e usando do seu gelo, ele também é capaz de empurrar até mesmo o Fanático. Mas aí eu não sei dizer se é um feito de força puramente ou da manipulação do gelo, mas vale citar aqui essa vez que ele empurrou o Fanático. Olha também que com a capacidade de criar vários clones ao mesmo tempo, ele é capaz de lidar com pesos pesados pela vantagem numérica, né, aumentando assim a força consideravelmente. Afinal, são vários clones com a mesma força dele empurrando um objeto. Número 13, a sua super resistência. Gelo geralmente é retratado como algo frágil e fácil de ser quebrado, mas não é o caso aqui. Em muitas lutas, o Homem de Gelo provou que pode ser tão resistente quanto pesos pesados, focados ali em poder bruto. Ele já encarou de frente muitos personagens com super força. O Fanático, por exemplo, que eu havia citado, foi capaz de desferir um poderoso golpe no Homem de Gelo sem quebrar a sua forma de gelo, mas a sua resistência é bem constante, já que nos quadrinhos ele não é ferido por armas de fogo, mas tem alguns quadrinhos que sim, armas de fogo acaba atravessando a pele do personagem, né, a armadura do personagem. Acredito que como o Homem de Gelo pode se regenerar à vontade, os roteiristas e desenhistas nem mesmo se preocupam com feitos de resistência, já que ele pode se refazer, mas ainda assim ele tem alguns feitos bem interessantes ali de resistência, como a
aguentar explosões, golpes de pesos pesados, ou até mesmo ser queimado pelo Sentinela ou aguentar as rajadas ópticas do Ciclope. Tudo isso sem ser ferido gravemente. Você pensa aí, cara, outros personagens recebiam um golpe do Fanático, um poderoso golpe do Fanático, iria virar pó, iria sair voando. Não foi o caso do Homem de Gelo. Poder de número 14, velocidade sobre-humana. O Homem de Gelo não é conhecido por ser um velocista, mas a sua velocidade de deslocamento deslizando sobre o gelo e o tempo de reação são bem altas ao ponto onde ele consegue até mesmo acompanhar e bloquear movimentos do Homem-Aranha, um dos mais ágeis personagens da Marvel. Seus principais feitos são os de reação, onde ele pode acompanhar algumas vezes, e super ataques também do Capitão América, Feiticeiro Escarlate e do Hércules. Ele não é ninguém exageradamente rápido, mas já mostra um bom processamento ali de combate e tempo de reação ali para esse personagem. E pessoal, temos outras habilidades, outras duas que eu queria citar aqui para vocês. Eu não sei se é mais um feito ou um poder por si só, né? Eu não sei se ele utilizou do seu controle molecular para conseguir fazer isso, mas ele fez. Foi o seguinte, ele conseguiu congelar a luz, a velocidade da luz. Talvez usando gelo, nível molecular, ele conseguiu fazer isso. Eu nem sabia que isso era possível. Durante uma batalha contra o Fanático, o Homem de Gelo estava tendo dificuldades em parar o Juggernaut, mas então ele decidiu ser criativo com seus poderes. Ao fim de conseguir parar o Fanático, o Homem de Gelo conseguiu congelar a velocidade da luz ao seu redor. Agora, a luz não tem massa física real para conseguir ser congelada, mas aparentemente o Homem de Gelo é tão poderoso que conseguiu reescrever temporariamente as próprias leis da física para alcançar sua vitória aqui nessa ocasião. Isso aconteceu nos quadrinhos de 2017 do Homem de Gelo número 5, onde ele congela, né, a velocidade da luz. E a vez que ele congelou o tempo foi uma luta contra o Terrax, cara, um dos ex-arautos do Galactus, imbuído pelo poder cósmico, né, do Devorador de Mundos. E nessa luta, sim, o Homem de Gelo consegue congelar o próprio tempo. O Homem de Gelo diz: eu sou o Ômega, eu vou congelar o próprio tempo para detê-lo em seu caminho, seu pássaro de neve gigante. E aí o Homem de Gelo inclusive diz, cara, nível Ômega significa que não há limite superior para o meu poder mutante. Eu deixei tudo fluir através de mim, mais do que nunca. O espaço-tempo congela ao meu redor em um nível quântico, um frio existente além da lógica da hidrocinese ou termodinâmica. Magia mutante ou algo totalmente diferente? E isso aconteceu nos quadrinhos Infinite Comic número 4, para você também conferir. Mas então é isso, essas são todas as habilidades aí do Homem de Gelo, e provavelmente nas próximas histórias ele irá sim demonstrar ainda mais habilidades, mais poderes, cara. Se inscreve no canal, deixa o like, te vejo aqui amanhã, hein? Valeu!